Chegou ao fim mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A rampa da Serra da Estrela ditou o fecho de mais uma época de sucesso que bateu o recorde de inscritos em todas as provas. No fecho foram 71 pilotos a alinhar. O mau tempo da Serra não perdoou e os pilotos enfrentaram adversidades todo o fim de semana no que diz respeito à escolha de pneus. O sol apareceu, a chuva também e o nevoeiro foi persistente. José Rodrigues foi o mais rápido. O piloto do Porsche 911 GT3 Cup venceu a segunda prova esta temporada e fechou em grande com a celebração do vice-campeonato nos GTs. Foi primeiro também da categoria. Extremamente feliz pela vitória geral neste fim de semana, nas condições que eram muito difíceis para todos, e eu consegui fazer uma prova excelente. Liderei a minha categoria sempre nas provas oficiais, e ganhar a geral, logicamente, é acabar com a cereja em cima do bolo. Olhando agora para a luta por categorias, nos protótipos A foram 3 os pilotos a alinhar. Num fim de semana desafiante para os pilotos, onde a terceira subida oficial foi cancelada devido ao mau tempo, Hélder Silva triunfou na divisão A dos protótipos. Conquistou o segundo posto absoluto da montanha. Silva, que já tinha festejado a revalidação do título na prova anterior em Boticas, veio até à Serra da Estrela numa máquina diferente. Aos comandos do Ozela de Nuno Caetano, o piloto terminou a época como começou, com outro carro e no segundo posto. Vim para aqui com um carro diferente, não era o meu carro, mesmo assim queria ganhar, obviamente, estava aqui para ganhar. Esta última subida as condições estavam muito complicadas, tenho a noção que se arriscasse se calhar mais um bocadinho poderia ter conseguido, mas pronto, foi o que deu, foi segundo lugar, foi bom. No segundo lugar da categoria ficou José Correia. O piloto da JC Group Racing Team teve uma temporada positiva. Depois dos problemas elétricos resolvidos, o piloto conseguiu tirar mais proveito da Ozela. Na Serra da Estrela foi prejudicado pela chuva no segundo dia, depois de ter sido o mais rápido da geral durante os treinos numa manhã de sol. A fechar a divisão A dos protótipos ficou Nuno Caetano. O piloto foi até à Serra da Estrela com o Ozela do adversário e amigo Hélder Silva e acabou no top 3 da categoria. E antes de passarmos para a divisão B dos protótipos, fomos falar com o mais recente integrante da categoria neste último embate do ano. Campeão no Super Challenge D, Luís Silva foi à Covilhã num desafio um pouco diferente do habitual. O piloto deixou o BMW laranja em casa e no último embate do ano aventurou-se num BRC Evo. Fiz 5 provas apenas com o BM, foi o suficiente para ser vencedor da categoria, portanto não tinha lógica continuar a fazer provas. Além disso, na última prova o motor finalmente, que anda a ameaçar há cerca de 2 anos, praticamente deu berro e tem que ser reparado. Então há que ou não estar presente ou há que tentar uma nova viatura. Surgiu a oportunidade deste BRC e eu vou correr. Nunca me sentei nele, não faço ideia o que é que vai acontecer, vamos ver. Apesar da novidade, o piloto não estava nervoso, mas sim curioso e expectante, já que se estava a estrear num protótipo. Para quem neste momento não sabe se quer pôr o carro a trabalhar, portanto nunca me sentei nele, nunca conduzi um metro que seja, arrancar com chuva e com nevoeiro não vai ser fácil, acredito. Mas também eu não tenho nada a ganhar, né? Tudo o que eu tenho aqui é perder, é ter um acidente e perder, portanto vamos evitar isso. Vamos nas nossas calmas, não temos que provar nada a ninguém, não tem nada para ganhar mesmo, não há... É tentar fazer o melhor resultado possível nesta prova e está lá no meio dos protótipos. É um teste a ver aquilo que nós valemos, né, noutros carros, porque no BM já sabemos que valemos. Para o ano, o futuro da montanha com o BMW é incerto. Gostava de continuar a correr no BM, que é aquilo que me dá gozo. Agora, correr nos GTs, correr numa barqueta... Eu acho que só não gostava de correr num carro cabriolé, que eu costumo chamar, nessas barquetas cabriolés. Aí acho que não vai acontecer. De resto, qualquer coisa é possível, incluindo ficar em casa. Mas também não é muito normal ficar em casa, que já me assei 2 vezes e não consegui ficar. De regresso aos protótipos B, esteve Joaquim Rino. Após uma temporada cheia de bons resultados em 2022, Joaquim Rino está agora de volta ao campeonato e em força.
Há 2 anos que o piloto não fazia a temporada por inteiro. O ano passado optei só por fazer algumas provas do campeonato, não fazia o campeonato todo, fiz só 3 provas do campeonato. Este ano optei por fazer as provas que pudesse do campeonato, no qual a Falperra não fiz, que tive outros compromissos, e por opção a Boticas também não fiz. Portanto, venho a esta última prova do campeonato e espero que corra tudo bem, que tenha a melhor classificação possível. O piloto tem tido uma boa temporada, mas há coisas que têm de ser testadas, principalmente o piso da rampa da Serra da Estrela. Esta prova é um bocado técnica, gosto de correr aqui em piso enxuto, portanto seco, molhado não tanto, não gosto muito de chuva, mas é uma prova que eu gosto imenso e vamos tentar fazer o melhor possível para ter a melhor classificação também. Apesar de ter participado em apenas algumas corridas, Joaquim Rino faz um balanço positivo do que conseguiu alcançar. Tivemos toda a temporada sem qualquer problema, só a nível de pneus e isso às vezes, mas toda a temporada correu bem. Tivemos pontuações, tivemos um primeiro lugar, tivemos segundos lugares, portanto correu totalmente bem até agora neste momento. No arranque da prova, o título dos protótipos B era dos poucos que faltava apurar. Quem levou a melhor na categoria foi Afonso Santos, o rookie que se mostrou capaz de fazer frente ao atual campeão, Nuno Guimarães. Com 17 anos, Afonso Santos garantiu a 2ª vitória da temporada na categoria e o 7º posto da geral. Foi uma época que acho que correu mais do que nós estávamos à espera, correu muito bem. Conseguimos o nosso principal objetivo, que era acabar todas as rampas, e conseguimos ser minimamente rápidos, o que acho que é bastante bom para a nossa evolução. Estas 2 provas foram muito cruciais para nós, este primeiro lugar em Boticas e agora aqui na Serra da Estrela para finalizar o campeonato, acho que nos soube muito bem e deixou-nos com ânimo para a época de 2025. No 2º lugar ficou Sérgio Nogueira. Depois do regresso ao desafio dos protótipos, o piloto está cada vez mais rápido. Conquistou a 2ª posição e terminou na frente de Nuno Guimarães. O capitão da montanha decidiu fazer uma prova mais cautelosa e acabou por não arriscar. Foi 3º e chegou para revalidar o título. A fechar a classificação dos protótipos B está Joaquim Rino. O piloto não quis arriscar por causa das condições meteorológicas e conquistou uma posição confortável. Gabriela Correia, conhecida como a Princesa da Montanha, tem mantido um ritmo competitivo em 2024. Consolidou-se como uma das principais figuras femininas da modalidade. Na Serra da Estrela, a piloto sabia que ia enfrentar um percurso difícil e muito técnico, mas também condições meteorológicas imprevisíveis. A rampa Serra da Estrela, no momento de ir, nunca foi das minhas favoritas. Acho que até que eu menos gosto do campeonato. Não é o traçado, acho que é a dificuldade que é para mim com o meu carro. É só mesmo por isso, mas eu acho que com esta meteorologia ainda mais difícil vai ser. Mas acho que também torna muito mais emocionante e sendo que eu venho de uma situação ano passado menos boa, eu quero chegar este ano e fazer melhor. Atualmente, a correr ao volante de um Mercedes AMG GT4, a piloto está a ponderar os próximos passos. Em 2025, a piloto vai continuar a investir nas provas de montanha e crescer na modalidade. O plano de 2025 ainda está tudo em aberto, ainda nem pensámos muito sobre isso. Eu gosto muito de estar nos GTs, adoro o meu carro, adoro Mercedes. E daí, se calhar, ainda não ir trocar este ano, ainda não sei, ainda estamos na balança, porque era para ser o ano em que eu, de facto, ia mudar de carro. Falávamos disso desde o início do ano, mas ainda não sei, porque eu habituei-me demasiado ao carro, gosto muito dele, gosto dele na velocidade, gosto dele na montanha. Chego à montanha, as pessoas têm um carinho diferente pelo Mercedes também. É o único Mercedes no meio tanto Porsche, no meio dos GTs. Isso também faz com que eu própria não queira mudar de carro. Então, não sei, vamos ver o que é que o futuro também nos espera, ainda não tenho assim nada previsto. Uma das maiores conquistas desta temporada tem sido competir com o pai e a irmã na montanha, algo que Gabriela valoriza. A nossa categoria neste momento é a categoria mais competitiva do campeonato. O ano passado, de facto, andava sempre entre mim e o Vítor, e este ano rodou ali entre quase 4 pessoas, o que é espetacular. Nós andávamos sempre ali ao pentelho a discutir o primeiro, segundo e terceiro e quarto lugar. É espetacular para uma categoria de GTs, em que os carros são muito parecidos.
tirando o meu que é pronto, sai ali um bocado da fasquia, mas pronto, tem os seus feitos como tem os seus benefícios, mas eu acho que continua a ser uma categoria espetacular para se estar e não sei, não tenciono mudar tão cedo. O facto de vir por aqui, fazermos o que gostamos e aproveitar o fim de semana com a minha família, eu acho que isso é espetacular. E estou no ponto em que, ok, já não tenho que estar tão preocupada se vou ter um acidente, se não vou, já conheço o carro, já conheço as pistas, tenho a minha irmã que está a começar, consigo lhe dar algum apoio também, é muito bom. José Rodrigues foi o grande vencedor da geral e dos GTs. Mas não foi o único a subir ao pódio da geral. A discussão do pódio final da categoria esteve ao rubro com 4 adversários dos GTs no top 10 da geral. Vítor Pascoal foi segundo. O piloto que se sagrou campeão na penúltima prova deu tudo na Serra da Estrela, mesmo com as condições do tempo a não darem tréguas. Logo atrás, Gabriela Correia, a piloto da JC Group Team, foi a terceira mais rápida da categoria e a sexta no que ao absoluto diz respeito. A jovem piloto de Braga fez uma temporada positiva. Aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup, José Almeida foi o quinto. Adaptado à máquina, o piloto mostrou que está cada vez mais rápido. Seguiu-se Bernardo Garcia de Castro, que na Covilhã arrecadou o quinto posto da categoria. Da escuderia Faro de Extremadura, António Sánchez, o piloto espanhol, subiu a rampa aos comandos do Porsche GT3 Cup, teve um bom desempenho que lhe deu o sexto posto da categoria. Fez o melhor tempo no primeiro dia de prova, na primeira oficial, com o piso mais seco do que no domingo. A fechar a classificação dos GTs ficou Daniel Vilaça. O piloto de Braga completou a primeira temporada aos comandos do Porsche 911 GT3. O nissanismo ficou para trás e Vilaça assinalou uma época em crescente prova após prova. Passando agora para os turismos, começando pela Divisão 2, ficou o campeão da divisão, Parcídio Somaviel. Feita a primeira época aos comandos do Cupra TCR, o Bisturi de Faf comemorou na Serra da Estrela o título nacional na categoria Turismos. Mais uma vitória a juntar a tantas outras numa época em que o piloto foi implacável. Na Divisão 2, Paulo Silva e o habitual Audi RS3 foram os segundos da divisão. O piloto barcarense fechou assim a temporada com uma subida ao pódio. A fechar o top 3 dos turismos, 2, Beatriz Correia. Pela primeira vez na montanha, há tempo inteiro, a terceira geração da família Correia iniciou-se aos comandos do Seat Cupra TCR. A evolução é visível, prova para prova, não fosse o terceiro lugar conquistado na última subida do ano. No quarto posto terminou Vera Sequeira aos comandos do Seat Leon TDI. Na Divisão 3, vitória de Carlos Ferreira. O piloto finaliza assim o que foi uma época de sucesso aos comandos do Citroën Saxo. Depois de alguns azares na temporada, Luís Martins afastou a má sorte. Terminou a temporada com o segundo posto da terceira divisão e estreou-se no pódio. Já Martino Pereira foi terceiro. Olhando agora para os Super Challenge, Luís Nunes voltou a não perdoar. O foguete Valpassos, ex-campeão de montanha, foi o mais rápido na geral da classificação na primeira subida oficial de prova. No domingo o dia foi mais complicado, com a falta de visibilidade a prejudicar a prestação do piloto. Mesmo assim, foi o mais rápido nos Super Challenge e também na Divisão A. Com uma boa prestação neste último embate do ano, José Lameiros, o piloto do Skoda Fábia, conquistou não só o segundo lugar da categoria e da divisão, como conseguiu assinalar o 9º melhor tempo da tabela geral de classificação. A fechar o top 3 da categoria, Pedro Rosário em Audi S3-4. Na divisão B, Luís Silva e Horácio Moraes batalharam até ao fim pelo primeiro posto. Mas foi Luís Silva quem levou a melhor e quem se sagrou campeão da divisão. O rookie da montanha celebra assim o triunfo na primeira temporada. No segundo posto ficou Horácio Moraes. A prova aqui não foi muito boa, porque a meteorologia não ajudou, teve um toque que era desnecessário se não houvesse nevoeiro.
e na última subida fui a passear literalmente porque não havia mesmo condições. Quanto ao campeonato, foi muito bom, começámos numa classe diferente, entretanto trocámos, deu para aprender muito, o que pronto, por aí é bom. A fechar o top 3 da divisão, a irmã Catarina Silva. Os irmãos Silva começaram a temporada noutra categoria e no terceiro embate do ano passaram para o Super Challenge. Catarina foi terceira depois de uma época de aprendizagem. Na divisão C foi Bruno Carvalho quem triunfou. Já vencedor da divisão, Carvalho dominou todo o fim de semana. A acompanhar o piloto no pódio esteve Jorge Costela, que aos comandos do Saxo VTS mostrou-se forte ao longo de todas as subidas. A fechar o pódio da categoria esteve Pedro Cardoso com o habitual Volkswagen Golf GTI. Pedro Neves, em Honda Civic, fechou a divisão com o quarto posto. Última divisão do Super Challenge e Pedro Alves a conquistar mais uma vitória. Sem dificuldade em liderar a divisão D, conseguiu também o terceiro posto da categoria e o 11º posto da geral. Aos comandos do Kia Ceed, a máquina e o piloto vieram para ficar. Começando pela jornada aqui da Covilhã, foi um desafio muito grande, porque as condições não foram nada fáceis. Fiquei muito feliz pelos tempos que consegui ir fazendo à geral. E o resultado final de 11º à geral com o Kia Ceed deixa-me bastante satisfeito. Atrás ficou Luís Ferrete. O Diabo da Covilhã fez jus ao nome. Flávio Sainhas foi implacável no Campeonato de Portugal de Clássicos. Já com o título assegurado, o piloto fechou a época a correr em casa. Mesmo com a chuva e o mau tempo a não dar tréguas, o piloto conseguiu vencer Ricardo Pereira, que deu luta. Sainhas foi primeiro, Pereira segundo. Pedro Silva enfrentou alguns problemas na máquina no primeiro dia de prova, mas ultrapassadas as adversidades, garantiu o terceiro posto e o vice-campeonato entre os clássicos. A fechar a classificação da categoria, Rui Gama aos comandos do vistoso Austin Clubman Salon. No Campeonato de Portugal de Legends, António Barros sagrou-se campeão. Depois de uma temporada incrível, o piloto conseguiu ainda dominar no último fim de semana do ano. Foi uma jornada, um campeonato que correu bastante bem. Não tive grandes adversários. Espero que para o ano tenha mais adversários. Vou tentar para o ano melhorar mais qualquer coisa em termos geral, mas foi muito bom este ano. Foram quase 80% das vitórias. No segundo posto do Campeonato Legends ficou António Silva. Aos comandos do fiável Honda Civic, Silva conquistou na última rampa do ano o primeiro pódio. A fechar o top 3 ficou Miguel Gonçalves. O piloto terminou assim na segunda posição da geral do campeonato e celebrou o vice-campeonato. No quarto posto, Gonçalo Janeiro. O piloto rodou bem no Citroën AX GTI e conseguiu uma distância de 9 décimas para Alberto Rodrigues, que fechou o top 5. No sexto posto da classificação ficou Carlos Ramos, seguido de Pedro Cerqueira, que foi sétimo e fechou a tabela do campeonato. Olhando agora para o Campeonato de Portugal de 1300, nas contas dos clássicos, triunfo de Domingos Fernandes no habitual Auto Bianchi A112. José Salgado ganhou no Campeonato 1300 e também na Divisão Turismos. Mesmo com uma forte pressão de Tomás Pinto, Salgado levou a melhor e Pinto foi segundo. E o carro é bom, está muito bem afinado, campeão nacional. Não gostou muito, podia só levar lá assim. No terceiro posto ficou a Diana Martins. A jovem piloto da Bifest teve uma boa prestação e terminou a temporada a subir pela primeira vez ao pódio. No quarto posto ficou Luís Alcino. Em Citroën C1, o piloto melhorou bastante da primeira para a segunda oficial.
Na primeira edição da FPAC Junior Team da Montanha, o grande vencedor foi Martim Pereira. O piloto liderou toda a temporada e na última prova não foi exceção. O piloto mostrou um forte andamento em todos os traçados e as adversidades da Covilhã o pararam. Terminou a 2 segundos do segundo classificado Guilherme Silva e assinalou a última vitória da temporada. Nunca pensei que iria ganhar uma prova e acabar de ganhar todo este campeonato. Não podia estar mais feliz que isto. É mesmo um sonho. Guilherme Silva ficou logo atrás de Pereira na prova da Serra da Estrela e também na classificação geral da categoria. O piloto completa a primeira época de aprendizagem na montanha, onde também os pais são pilotos. No Troféu de Portugal de monolugares de montanha, vitória de Nuno Fazendeiros. O piloto foi sempre o mais rápido no fim de semana, na frente de João Saraiva, que foi segundo. Os dois foram até à Serra da Estrela no Fun Speed FS 2019, fabricada em Portugal, na Cova da Beira. Aquilo que devo dizer é que em mais de 15 anos de organizações de eventos nunca vi condições como estas numa prova. Nem tanto pela chuva, porque a chuva são condições de corrida, não é isso que nos assusta, mas sim pelo nevoeiro, que tornou isto muito complicado de gerir. Nós tivemos o cuidado de salientar à Federação as adversidades da prova. Estamos numa verdadeira montanha e a complicação que era se nos alterassem a data. Eu acho que tal informação não foi bem recebida. Estivemos aqui e deu no que deu. Portanto, eu agradeço que se tenha um bocado de bom senso quando se faz os calendários, porque de facto há condições que nós não podemos alterar e há riscos que são desnecessários de correr. Este ano o São Pedro não nos deu tréguas, tivemos uma rampa bastante molhada, fruto também da data em que ela efetivamente veio ocorrer, normalmente acontecia em final de maio, início de junho. Esta mudança de data faz com que a imprevisibilidade do tempo seja sempre aquela que nós podemos observar, mas apesar disso, quero obviamente agradecer ao clube organizador, ao CAMI, aos bombeiros, à PSP, à GNR Montanha, a todas as entidades e acima de tudo também ao público que, apesar da chuva, apesar do frio, apesar do vento, não arredaram o pé e quiseram ver estes pilotos subir a Serra da Estrela. O facto de fazermos aqui a última prova é uma questão de rotatividade do campeonato e, portanto, Serra da Estrela calhou-lhe este ano. As condições meteorológicas sabemos que nesta zona de Portugal não são as melhores, mas conseguiu-se levar o barco a bom porto, com alguns acidentes, tivemos chuva, tivemos sol, tivemos nevoeiro. Essas adversidades também fazem parte das provas e os pilotos também têm que se adaptar. Agora é hora de recolher as máquinas e planear já a próxima temporada. Kia, movement that inspires.